Graça e paz, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o Alexandre Henrique Freitas, missionário da Junta de Missões Nacionais e gestor do Viver no estado de São Paulo, em conjunto com a minha esposa Luísa Carla, também missionária da Junta de Missões Nacionais. Ela deixa aqui um abraço para toda a igreja, a qual ela tem um apreço e um carinho muito grande, porque vocês nos receberam com muito amor e muito carinho desde o início do nosso contato. Então, a palavra de hoje, a reflexão de hoje, encontra-se em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. De fato, e claro, em muitos aspectos, a carta de Paulo aos Filipenses, sem dúvidas, é uma das cartas mais belas escrita por ele, repleta de ternura, de gratidão, de lutas, batalhas e, claro, a alegria do apóstolo Paulo em Cristo Jesus em meio às adversidades. É um diário vivo do apóstolo Paulo, escrita e registrada aqui nas Escrituras Sagradas, que possui grande ensinamento para nós. E sobre essa perspectiva, nós iremos tirar algumas lições que poderá nos ajudar efetivamente nos dias de hoje. E a primeira grande lição é que a agenda missionária da igreja, ela deve ser dirigida por Deus e não por obreiros. Ela deve ser definida no céu e não na terra. Quando Paulo ele entende isso, ele de fato decide viver os planos de Deus na vida dele, para ele. Ele então, quando entende isso, quando ele pega a agenda de Deus e estabelece ela aqui na terra, ele avança em prol do Evangelho e consegue grandes resultados. Paulo abriu mão do seu projeto pessoal, para então abrir o seu coração para os projetos de Deus. Porque, de fato, é muito comum nós ficarmos presos às circunstâncias negativas, e ficarmos presos ao meio. E, claro, há um grande ensinamento nisso. Devemos olhar para o céu, devemos perguntar a Deus quais são as ferramentas que Ele pode nos dar para então avançarmos no progresso do Evangelho, e dali escutar a sua voz e colocar em prática aquilo que ele nos fala. Mas daí está então o grande desafio. Será que estamos preparados para verdadeiramente escutar a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele tem para nós em tempos difíceis, em tempos de crise? Esse é o primeiro grande desafio que temos para nós nos dias de hoje. Será que a resposta que Deus vai te dar vai ser o suficiente e vai ter força o suficiente para poder mudar o plano que você fez em relação a algo dentro da agenda missionária? É um outro desafio que nós temos nos dias de hoje. Paulo, a abrir mão dos seus planos e abrir o seu coração para os planos de Deus, ele entrou com o Evangelho na Europa e o Evangelho então chegou até nós. Claro, foi perseguido, foi açoitado, teve diversas prisões, mas isso não impediu de então proclamar o Evangelho de Deus. O segundo ensinamento é que Paulo viveu de um modo que estimulou outros irmãos a falar com mais destemor a palavra de Deus. Meus queridos, aquilo que para muitos crentes era impossível, aquilo que para muitos crentes era motivo de paralisação, que parecia um estorvo para o apóstolo Paulo, era um combustível para o avanço do Evangelho. Lá no versículo 13 ele fala sobre isso. Paulo então fez daquele lugar um canal, para então proclamar o Evangelho com mais expansão e com mais estratégia. Vale ressaltar que quando Paulo ele entrou em Roma, não entrava ali um prisioneiro, entrava ali o Evangelho genuíno na capital do Império Romano.
entrava ali um homem de Deus que então seria usado em todas as circunstâncias para proclamar o amor de Deus. E isso motivou muito os crentes, a maioria dos crentes daquela região. Como fala aqui no versículo 14, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. E isso é algo maravilhoso. Claro que não estamos aprisionados como o apóstolo Paulo, mas estamos confinados. Estamos aqui, a maioria de nós, em casa. E a pergunta que eu faço em meio a essa circunstância, a você: o que nós temos feito nesse momento de isolamento? Quais são as estratégias que Deus tem colocado para nós a fim de multiplicarmos o Evangelho? O fato de Paulo, então, estar na cadeia levou a maioria dos crentes de Roma a, então, avançar com destemor, com maestria o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preso, o instrumento estava preso, mas então a mensagem estava aberta, a mensagem estava liberta. O instrumento da mensagem estava algemado, mas o conteúdo da mensagem, ela estava livre. E é nisso que devemos então nos inspirar nos dias de hoje, nesse confinamento. Hoje eu vejo muitas atividades sendo desenvolvidas por diversas igrejas. Igrejas que estão ajudando os domésticos da fé por perderem o seu emprego. Pessoas com mais condições pagando as contas daqueles que infelizmente não têm condições de pagar. Pessoas que fazem compra para as famílias que infelizmente não estão trabalhando devido a esse processo. Igrejas que estão se levantando, doando alimentos para montar cesta básica para as famílias, não somente da igreja, mas para as famílias carentes da região. Distribuindo quentinhas das mais diversas regiões da sua localidade. Demonstrando o amor de Deus em meio a essas circunstâncias. Isso é algo maravilhoso. É algo que o próprio apóstolo Paulo nos ensina. E o que a Bíblia nos ensina em um modo geral. E eu quero desafiar você a também entrar nesse grande momento. Porque em tempos de crise foi um tempo que mais o Evangelho cresceu. Em tempos de crise foi um tempo que mais as pessoas se uniram para poder pregar o Evangelho. E eu quero desafiar você a ser um participante desse momento tão atípico no Brasil, a ser relevante, a poder ver essa circunstância e não ficar de braços cruzados, mas que essa circunstância seja um combustível para um potencial avanço e expansão do Evangelho. E eu tenho visto igrejas se engajando em prol do Evangelho. Quero desafiar você também a entrar nesse grande momento. Não deixa de ofertar para missões. Não deixa que esse momento paralise a sua fidelidade. Não deixe de orar pelos missionários e não deixe de se entregar no campo missionário. Eu espero que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida e que possamos juntos multiplicar o amor de Deus em momentos de dificuldade e de crise que estamos vivendo. Um grande abraço e fique com Deus.